Fala galera vascaína, meu Wilson Cunha, passando aqui nessa segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022, para falarmos um pouco do nosso Vascão. 34ª rodada encerrada, pontuação ali meio que embolou. Vasco, Grêmio, Bahia, Sport, Criciúma, Ituano, Sampaio Corrêa, são os times que ainda brigam ali, digamos assim, por 3 vagas, né, que restam para a Série A do ano que vem. O Cruzeiro já está garantido, com mais de 70 pontos, já foi campeão, inclusive matematicamente, e aí restam as 3 últimas vagas. O Grêmio está bem encaminhado, né, o Grêmio que tem 57 pontos, tem agora no final de semana um jogo em casa contra o Bahia. Se vencer, praticamente sela sua classificação para a Série A. Logo em seguida vem o Bahia, 56 pontos. E o Bahia que vai enfrentar o Grêmio lá em Porto Alegre. Então, o Bahia ainda ali está na tentativa, apesar de que venceu o jogo em casa contra o Brusque, dever de casa feito pelo Bahia. Apesar de muita reclamação da torcida, que o Bahia não jogou nada. E né, aquela coisa de reta final de campeonato. Então, Grêmio 57, Bahia 56, e aí vem o Vasco, que, aquela boa vitória no sábado à noite, 3-0 sobre o Novo Horizontino, o Vasco chegou aos 55 pontos. Só que ontem, no domingo à tarde, o Sport lá na Ilha do Retiro venceu o time do Cruzeiro, que não tem mais nada a disputar nesse campeonato. O Sport foi lá, também fez o dever de casa, jogou tranquilo e venceu o Cruzeiro com autonomia, 3-1. O Cruzeiro enfraquecido, o Cruzeiro com alguns jogadores titulares no banco, jogadores sem mostrando que não estavam muito afim de dividir bolas, por exemplo. Mas aí não tem que a gente está reclamando do Cruzeiro. Estou só fazendo essa observação, mas eu entendo a posição do Cruzeiro. Não estou dizendo aqui que o Cruzeiro entregou o jogo, como muitas pessoas falando isso. O Cruzeiro entregou o jogo. Não acho. Acho que o Cruzeiro jogou normal, só que é aquele tipo de jogo, né, que o time não tem mais nada a ver com o campeonato. E aí seus jogadores, inclusive, vão voltar arriscando, por exemplo, colocando a perna numa dividida, dando 100%. Os caras foram lá, jogaram, tentaram, inclusive foram para cima do Sport, chegaram inclusive a diminuir 2-1, tiveram até chance de empatar o jogo, mas aí no contra-ataque o volante deles, o William, falhou, né, o volante do Cruzeiro, o cara entrou sozinho, fez o terceiro gol e aí matou o jogo. O Cruzeiro fez a parte dele, é campeão, está classificado para a Série A, os outros que se virem, tá certo ele. O Vasco não tem que reclamar, o Bahia não tem que reclamar, ninguém tem que falar nada do Cruzeiro. Isto posto, agora temos essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, só teremos o jogo do Vasco no próximo domingo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, que já está sendo chamada Batalha da Ilha. Não vai ser moleza, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, vai ser realmente, vai pegar fogo, né, essa decisão, podemos dizer assim. Realmente o campeonato, né, apesar de ser campeonato de pontos corridos, mas vai chegar agora a 35ª rodada nos pregando uma surpresa, porque terá nessa 35ª rodada 2 confrontos que não se imaginava a essa altura do campeonato os times estarem com essa pontuação e imaginar esses 2 confrontos, que é justamente o Sport e Vasco 55, Sport com 52 pontos, ou seja, se o Sport vencer, iguala o número de pontos do Vasco, iguala o número de vitórias, e dependendo do saldo de gol, pode ficar próximo ali, inclusive, do saldo de gol. Precisaria fazer 5 gols, por exemplo, para passar o Vasco no critério de saldo de gols, e aí assumir a 4ª posição. Enfim, não é tarefa fácil para o Sport, né? E sem falar o seguinte, que o Vasco vai para lá para jogar, para ganhar o jogo. Mas como eu estava falando dos confrontos, né, tem esse confronto, né, interessantíssimo,
vai ser jogão, né? E o jogo, inclusive, como eu falei que está sendo denominada a Batalha da Ilha, mas pode nem ser a Batalha da Ilha, pode ser a Batalha da Arena, porque o jogo, o Sport estava tentando levar esse jogo lá para a Arena Pernambuco, lá em Jaboatão dos Guararapes, né, região metropolitana do Recife, justamente pela questão dos seus torcedores, né? O estádio da Arena tem capacidade 2, 3 vezes maior do que a da Ilha do Retiro, que inclusive está com uma parte ali da social interditada por obras. Então a diretoria do esporte estava para resolver de hoje para amanhã se mudava para lá, para a Arena Pernambuco, ou se mantinha o jogo na Ilha do Retiro. A vontade dos jogadores do esporte parece, dos jogadores da comissão técnica, parece ser o jogo seja realmente na Ilha do Retiro, que é tipo um caldeirão ali, parecido inclusive com a nossa colina histórica. Nós vamos aguardar, independente de onde seja esse jogo, vai ser um jogo duro, vai ser difícil. E concomitante a esse jogo, no mesmo domingo, no mesmo horário, teremos Grêmio e Bahia lá em Porto Alegre. Então, os 4 times que estão disputando 3 vagas se enfrentarão, né? 2 confrontos aí, e depois dessa rodada a gente pode ver com mais clareza como é que vai ficar realmente essa reta final desse campeonato brasileiro da Série B. Vamos ter que aguardar, porque, por exemplo, se o Sport vence, vai encostar no Vasco, como eu já falei, de repente melhora até o saldo de gols, e aí o Vasco tem 2 jogos em casa, mas o Sport também vai ter jogos em casa. Por exemplo, só citando, o próximo jogo do Vasco é contra o Criciúma, o Sport sai para jogar com Londrina, e o Vasco joga em casa, tudo bem, mas aí dependendo dessa rodada também, ninguém sabe como é que o Londrina vai estar. Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer, muita água para rolar por baixo da ponte, mas o mais importante para o Vasco é ele praticamente esquecer os outros, esquecer o resultado, focar no esporte e ir para lá, para Pernambuco, tentar trazer pelo menos um empate. Não adianta ir para lá querer jogar pelo empate, mas estou falando assim, se houver um empate, para a gente será um excelente resultado, mediante toda a circunstância do campeonato nesse momento. Então o Vasco tem que se concentrar. O Jorginho tem a semana cheia para trabalhar, teremos desfalque, ainda bem que parece que o Yuri Lara já foi examinado e não é nada grave, ele mesmo deu uma declaração falou que era cãibras e alguma coisa desse tipo, não é nada grave. O Conceição também parece que não vai ser problema. O único problema realmente que nós vamos ter vai ser o Léo Matos, que está suspenso no 3º cartão amarelo. E quem o Jorginho vai colocar? Pela entrevista que o Jorginho concedeu após a partida, ele deu show, transparecer nas entrelinhas que falou do Miranda, né, que o Miranda jogou ali, está treinando naquela posição da lateral direita, dando um indicativo de que de repente possa colocar o Miranda para jogar na lateral direita. Melhor do que o tal do Matheus lá que contrataram, o Matheus Ribeiro, tenho certeza que vai ser, mas fico preocupado porque faz tempo que o Miranda jogou, está sem ritmo de jogo, né? O Miranda, eu particularmente já não gostava muito do Miranda, ainda mais um ano parado. Então, num jogo decisivo dele, eu não sei como é que o Miranda vai conseguir atuar. Então, de repente, na minha cabeça, eu pensaria até, aproveitava essa semana, tentaria fazer um esquema ali, com 3 zagueiros, por exemplo, colocava o Quinteiro no jogo, puxava o Bosa um pouquinho mais para a direita, e aí ele colocava no lugar do lateral direito, colocava um ala ali, podia colocar até o Figueiredo ali pela direita, ali, fazendo aquele corredor ali, deixando os 3 zagueiros fixos, inclusive com o Edmar também formando ali o 4º zagueiro. Eu tentaria esse time, treinaria esse time durante a semana para ver se ia para ele Retiro. E isso não quer dizer que o time ia jogar retrancado, não. Ia dizer que o time ia um sistema defensivo mais fortificado. E aí até com melhores chances de na frente os jogadores, né, conseguirem desenvolver um melhor futebol com mais tranquilidade. E outra condição também é o Nenê. Né? O Nenê vem muito desgastado. Então, para esse jogo, se eu sou também o Zé Ricardo, o Alex Teixeira vai estar disponível. Eu colocaria o Alex Teixeira no lugar do Nenê. Deixaria o Nenê no banco, colocaria o Alex Teixeira de início nesse jogo. O Alex jogou muito bem aquele jogo lá em Ponta Grossa. De repente, né, criou alma nova ali, mais incentivo. Eu colocaria o Alex Teixeira.
nesse jogo no lugar do Nenê, junto ali com os meninos na frente. Tem que botar a garotada para correr, para dar o gás, né, para ajudar na marcação. Então vai ter que pensar direitinho. E o Jorginho tá lá para isso, tá recebendo lá para isso, para quebrar a cabeça como é que ele vai fazer. Uma coisa é certa, o jogo é duro, o jogo é difícil, mas não é impossível do Vasco chegar lá e vencer o Sport. O Sport, aliás, eu assisti o jogo, Sport Cruzeiro, pobre demais tecnicamente os dois times. O próprio Cruzeiro, né, que já é campeão, que tem mais 70 pontos, não tem essas qualidades todas técnicas. Tem uma organização tática, tem um bom desempenho dos seus jogadores, né, um time meio que as peças ali elas se encaixaram, mas não é também essas coisas do outro mundo. E o Sport então nem se fala. Então, se o Vasco chegar lá, jogar com atenção, jogar realmente determinado e com a faca nos dentes, como a gente fala, eu acho que dá sim para o Vasco trazer um bom resultado lá de Pernambuco, que seria um empate. Uma vitória então seria magnífica, que aí praticamente também selaria a classificação do Vasco, porque, por exemplo, o Ituano, que é o outro que está mais próximo, vai ter um confronto difícil contra o Criciúma lá em Santa Catarina. Vamos aguardar até essa semana toda aí para o Jorginho decidir o que vai fazer. Vamos ficar aqui na expectativa. Aproveito a oportunidade de convidar todos vocês para amanhã estar presente aqui no canal Vascaínos Nordeste. Vamos ter a nossa terça vascaína a partir das 20h30 com muita resenha, muita notícia, né, sobre essa expectativa desse jogo do Vasco. E vamos também amanhã fazer um novo simulado. Vamos fazer um simulado com os meus parceiros de bancada para a gente ter mais ou menos uma ideia de como é que o Vasco realmente pode chegar e obter essa classificação ao final do campeonato da Série B, tá bom? Então aguardo todos vocês amanhã a partir das 20h30 aqui no canal Vascaínos do Nordeste. Um grande abraço a todos, saudações vascaínas.